afastada de Deus, uma cidade que o nome de Deus era de forma desconhecida. Talvez, eu não quero aqui também dizer que é uma cidade que estava totalmente distante do conhecimento de Deus, mas certamente alguns ali sabiam quem era o próprio Deus. Nos versos 24 a 26, nós vamos perceber a triste notícia de uma cidade, de duas cidades destruídas. E o que levou a cidade a ser destruída? É fato que a perversidade, o aumento da iniquidade, a indiferença social. Percebemos ali que uma cidade que está envolta de tantos outros compromissos carnais e não tinha um compromisso com Deus. E percebemos também, meus irmãos, o terrível juízo de Deus sobre essas cidades. De vez em quando eu fico meditando em casa e diante do que vem acontecendo, tem hora que eu me pergunto, será que isso tudo é por causa que o clima mudou? Será que as coisas estão acontecendo porque se há uma irresponsabilidade humana, como nós vemos aí em Petrópolis, de se construir em lugares que não deveriam, talvez pensavam em construir as suas casas em lugares altos, e de repente vem a chuva, vem a destruição, como nós anteriormente presenciamos no estado da Bahia, no lado sul da Bahia, como também já presenciamos em outras datas, outros anos, cidades do sul, sudeste. Presenciamos aqui, meus irmãos, quase 7 anos de seca, que eu lembro que de forma contínua orávamos aqui na igreja. Assim como chegou a Covid, e de forma contínua também oramos ao Senhor para que Ele pudesse repreender esses vírus, enfim, tudo que está ocorrendo. E tem hora que eu pergunto, Senhor, será que isso é apenas a irresponsabilidade do homem? Ou porque Deus também quer mostrar alguma coisa dentro dessas catástrofes, que são, de fato, para os nossos olhos, muito penosos. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos perceber que a cidade de Sodoma e Gomorra foi escolhido por uma pessoa que era sobrinho de um homem que foi chamado por Deus para ser referência de uma grande nação, que foi chamado para ser aquele que levaria o povo judeu e muitos povos também a compreender a importância de um Deus criador, poderoso, Senhor sobre todas as coisas. Então, Sodoma e Gomorra, ela entra no mapa bíblico, ela entra no contexto bíblico, nesse juízo de Deus, porque pessoas estavam totalmente afastadas de Deus. E é fato que, chegando ali, Ló foi para ali porque havia brigas, né? Haviam brigas entre os servos de Ló e Abraão. E Abraão deixa Ló fazer uma escolha. Para onde você quer ir, Ló? Porque se você escolher a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Contudo, meus irmãos, Ló cai no engano da visão. Ele cai no engano da ambição. Ele cai no engano pessoal e carnal. A escolha que ele faz não é escolha de consulta a um Deus, é a escolha da consulta das ambições do seu próprio coração. A escolha que ele faz é a escolha da ambição, das riquezas, da beleza, do crescimento pessoal. Ele escolhe as belas campinas, escolhe o que era verdejante, o que era atrativo aos seus próprios olhos. E assim, muitas vezes, somos nós. Escolhemos pela atração que o nosso coração se inclina. Escolhemos muitas vezes pelos nossos próprios olhos carnais. Decidimos por nós. Decidimos por aquilo que achamos mais conveniente, ou mais confortável, ou que possa nos gerar muito mais riquezas. Não estou dizendo que trazer isso, o desejo de crescimento pessoal, não seja ruim. É bem certo que talvez Ló escolheu aquilo que fosse bom para ele e para todo o seu povo, para aqueles que estavam ali submetidos à sua decisão.
Contudo, meus irmãos, eu vejo um agravo aqui. Um grande agravo em Ló. A escolha que ele faz é uma escolha sem consulta a Deus. É uma escolha que despreza Deus e exalta a si mesmo. É a escolha daquilo que ele achava ser aparente. A Bíblia, meus irmãos, ela é muito clara quando nos diz que os homens podem fazer os seus planos, mas muitas vezes o plano, o caminho que ele escolhe são caminhos de mortes. Os homens fazem planos, mas a verdade, o Senhor sabe de todas as coisas. Talvez você, nos dias de hoje, tomou uma escolha de aparente visão humana, fez uma escolha de uma aparente visão do pensamento ou do plano do coração, e talvez hoje está sofrendo, ou ainda continua sofrendo, consequências de uma decisão mal escolhida, porque não consultou ao Deus Todo-Poderoso. Então Ló viveu com a sua família ali em Sodoma e Gomorra, um lugar que talvez ele não conhecesse, que chegando ali, tinham homens maus, totalmente, meus irmãos, pecadores. Claro que todos nós somos pecadores, mas o sentido aqui é homens totalmente afastados da vontade do Senhor, homens totalmente iníquos, que não queriam saber, ouvir falar do Deus Todo-Poderoso. E aqui eu vejo outro agravo em Ló, que a gente percebe que, pelo menos a Bíblia não constata, mas eu posso aqui conjecturar que Ló não se preocupou nem de falar de Deus para aqueles que estavam ao seu redor. Talvez as suas filhas, alguém da sua família que ali estava, talvez ouviram, mas a gente percebe que nenhum deles deu ouvido ao que o anjo disse: saiam da cidade, porque ela será destruída. E mesmo o anjo chegando ali, convenceu o coração de Ló, sua esposa, seus filhos. Ele sai, ele diz, mas ninguém dá importância. E essa tragédia, eu volto a dizer, é a tragédia da má escolha de um lugar onde homens não desejavam seguir o Deus Todo-Poderoso. É fato que Ló cresce, desenvolve ali riquezas, estabelece diante dessa cidade, sua família também está estabelecida, e percebemos também que o coração da sua esposa estava totalmente entrelaçada a essa cidade. O que me chama também a atenção, quando a Bíblia nos fala em Gênesis 13, quando há essa divisão de Ló e Abraão, e ele vai para Sodoma e Gomorra, e ali permanece até o dia que recebe a visita do anjo, é que Ló se acostumou com o lugar. Ló se acostumou com o cheiro da cidade. Ló se acostumou com as iniquidades da cidade. Meus irmãos, nós que tememos o Senhor, e o que eu vou falar aqui não é novidade, mas eu posso falar de mim mesmo. Quando às vezes eu vou para casamentos que se denominam cristãos, eu me preocupo muito que vai tocar nas festas. Eu lembro um dia que pastor Hernandes Dias Lopes esteve aqui nesse púlpito, pregou, e ele falou uma coisa que eu até hoje nunca esqueço, e toda vez que eu vou para casamento, eu me recordo disso, que ele fala que se tornou costume de um casamento que se denomina cristão, em suas festas tocarem tudo quanto é música, menos aquela que adora o Senhor. E ele falou aqui, que quanto mais a pessoa rica ela é pior. E não é que eu constatei isso? E nós percebemos que, voltando a Ló, que ele se acostuma com o cheiro maldito dessa cidade. Ele se acostuma com os prazeres da carne. Ele se acostuma, meus irmãos, com aquilo que é ruim. É como uma pessoa que nós às vezes vemos, pessoas que infelizmente estão totalmente submetidas nas garras de Satanás, pessoas, meus irmãos, que infelizmente moram nas ruas,
que às vezes se acostuma a nunca mais tomar banho, e aquele mau cheiro, para ele não faz mais diferença, porque se acostumou com o cheiro. E olhando para os dias de hoje, olhando para o âmbito moral e espiritual, nos acostumamos com aquilo que não é de Deus, nos acostumamos com os prazeres carnais, temos nos acostumados com o cheiro da maldade. Isso tem sido tão notório, tão evidente, que quando nós ligamos a televisão para ouvir o noticiário, e quando nós constatamos com os nossos olhos, e ouvimos uma atrocidade, pessoas morrendo, pessoas se definhando por causa de tantas doenças, nós não mais choramos, e nem mais nos importamos, porque estamos muitas vezes acostumados a tanto ver, que isso não faz mais diferença nenhuma para a nossa alma. E isso me preocupa muito, porque o costume daquilo que não é Deus tem ficado impregnado nas nossas almas, ao ponto de até mesmo achar que algumas coisas que nós vemos, isso é comum, é normal. Ló estava acostumado com aquilo que estava vendo na cidade, porque logo que ele percebesse isso, o que era para ele fazer, como aquele que ouvira a palavra do Senhor, era para quê? Bem, minha esposa, aqui não é lugar para nós, aqui não é lugar para um servo do Senhor. Estamos nos habituando com aquilo que não é Deus, então este não é o nosso momento, não é o nosso lugar. E com isso, meus irmãos, eu vejo que alguns estão acostumados com as novelas que propagam a apologia ao adultério. Eu já contei aqui, mas eu quero refrescar a memória. Quando eu estava pastoreando no Espírito Santo, uma cidade chamada São Mateus, eu lembro que eu costumava fazer algumas visitas de surpresa, sabe, meus irmãos? Eu costumava fazer uma visitinha surpresa, de preferência 3 horas da tarde, justamente na hora daquela novela, daquele programa Quero Ver de Novo. Vale a pena ver de novo. Os irmãos, sabe o que eu estou falando, sabem? Tem muita gente que pelo jeito assistia também, né? E num exato momento, meus irmãos, eu bati na porta porque não tinha campainha, e a televisão estava muito alta, eu bati novamente mais forte, e o nome dela era Irmã Clara, mas ela não ouvia, de repente sai o filho. Quando o filho abre a porta, ele, pastor? Eu, Pai do Senhor, meu irmão. Eu falei, cadê sua mãe? Cadê a Irmã Clara? Ô pastor, minha mãe está ali na sala. Só que quando eu entrei no cômodo onde estava a sala, a televisão ficava na parede e a porta ficava assim, é como a televisão estivesse ali presa no lugar onde o pastor Moisés estava, e a porta era aqui. E o sofá ficava de costas para a entrada da sala. Aí, pastor, aí eu falei para ele, fala nada que eu estou aqui não. Eu cheguei bem devagarzinho, estava lá a irmã assistindo o quê? A novela. No exato momento que eu estava vendo a irmã assistindo a novela, o que estava passando na novela? Era a esposa do lado direito do marido, e a amante do lado esquerdo, e o marido bem no meio. Só que como a televisão faz com que a mulher, a esposa, de fato, seja a pior mulher do mundo, a ignorante, aquela que não tem nada a oferecer, e coloca a amante como a pessoa mais espetacular, elegante, uma dama, uma pessoa inteligente, mas coloca a esposa a pior mulher do mundo. E estava lá brigando as mulheres, e a irmã, acho que estava com o olho maior do que o meu. É porque os irmãos ainda não viram o olho do pastor Orlando. Os olhos esbugalhados na televisão, e as duas brigando, e a irmã lá, larga esta mulher, fica com a amante, burro e burro. Meu irmão, coloquei a mão na cabeça da mulher, Satanás, tu vai sair agora dessa vida. A irmã dá um pulo, misericórdia, pastor, não estou cheio de Satanás não. Esse que é o problema, meus irmãos. Esses têm sido nossos problemas nos dias de hoje. Estamos nos acostumando
ao ver os programas, porque volto a dizer, a televisão coloca a esposa de fato que casou com a pior mulher do mundo e coloca a amante como se fosse a mulher mais espetacular. Nós temos percebido que, e muita gente tem falado, eu não acho nada demais, eu não vejo problema nenhum nisso. Temos percebido o avanço eminente de namoros que não glorificam o Senhor. Vemos a cada dia jovens, por causa, claro, também, assim como muitos, com a carência enorme, tendo namoros indevidos e acham que isso é nada demais. Certo dia, ministrando aos jovens, eu falei que de vez em quando tem alguns jovens que estão tendo namoro pentecostal, imposição de mãos, confusão de línguas e libertação de roupas. Porque estão dando, meus irmãos, vazão àquilo que Deus não permitiu para que fizesse. Percebemos que nesses últimos dias estamos acostumados a mentir, e achamos nada demais mentir. Nesses últimos dias estamos acostumados a não mais nos comprometermos com a palavra, e muito menos com a casa do Senhor, porque nós não temos achado nada demais viver e conviver aquilo que o mundo oferece. E essa ideia que Ló tinha dentro de Sodoma e Gomorra era o costume de permanecer na cidade, aonde que a sua vida espiritual não o favorecia, aonde que a sua família se perdia. E isso, meus irmãos, é muito triste. O que estou relatando é uma realidade nos dias de hoje muito triste. Percebemos que a cada instante o desejo de seguir a Cristo, de obedecer a palavra do Senhor, ela tem se tornado ainda mais escasso. O desejo de fato largar tudo que é mundo e obedecer à vontade do Senhor tem sido um desafio muito grande. E se tem sido muitas vezes o desafio de vir à igreja, pastor, se torna ainda mais o desafio que o Senhor colocou aqui. Esse desafio de irmos aos ribeirinhos, aos indígenas, pregar a palavra do Senhor, são desafios. O desfecho da história de Sodoma e Gomorra foi um desfecho terrível. Mas a misericórdia do Senhor que recai sobre Ló faz com que anjos cheguem à sua casa, que anjos do Senhor anunciem a destruição. Mas imediatamente, é evidente, percebemos que eles obedecem à voz do anjo, eles saem. Mas há um problema seríssimo no coração da esposa de Ló. Ela não consegue abandonar aquilo que ela estava acostumado a fazer, ou até mesmo ver e observar. O anjo dá para mim aqui uma das notícias mais sérias a Ló e a sua família: vocês saiam, mas não olhem para trás. Fujam, mas não olhem para trás. Saiam deste lugar, mas não queiram olhar para trás. Parece, meus irmãos, ser algo que olhou para trás e se tornou a estátua do sal. É claro que a ideia de olhar para trás é não se voltar novamente para o lugar de onde saiu. É não retornar para o lugar onde foi ordenado sair. E percebemos que o coração da mulher de Ló estava profundamente enraizado naquilo que não prestava para o crescimento dela. Ela estava enraizada naquilo que poderia destruí-la, que poderia acabar com a vida dela e de sua família. O que eu quero que os irmãos entendam nessa noite é que o Senhor está nos dizendo: olha, saia do teu estado de uma vida iníqua e não olhe para ela novamente. Saia, abandone tudo aquilo que lhe afasta de Deus e não olhe para trás. O que Deus está nos dizendo é: eu lhe ordeno, saiam, visualizem a minha presença, mas não olhem para o pecado, não olhem para a iniquidade,
Não olhe para aquilo que lhe afasta de Deus. Saia e não olhe mais para trás. Mas ela não conseguiu se libertar. O coração dela estava naquilo que ela deixou. E isso é perceptível que ela não ouviu de fato a voz do anjo. É evidente que ela não escuta e não dá importância à orientação do anjo. Eu quero aqui, meus irmãos, dizer que ela gostava da cidade, que ela amava a cidade, mas algo fez que o coração dela estivesse na cidade. Diante disso, eu quero perguntar a todos nós: será que compensa nós olharmos para trás? A partir do momento em que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, será que é válido olharmos para o velho homem que nós éramos? Será que ainda o velho homem é mais importante do que ser nova criatura nos dias de hoje? A você, meu querido, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, eu quero lhe dar a notícia: não compensa se manter no estado como você está. Não é de forma nenhuma abençoador você permanecer no estado em que você se encontra. O Senhor lhe diz: saia desse estado, abandone tudo aquilo que é contra mim, se afaste daquilo que lhe afasta de mim, porque Ele tem vida para nos oferecer, e essa vida é nova vida em Cristo Jesus, e todos aqueles que recebem a nova vida têm a garantia da eternidade, aonde o ladrão, nenhuma corrupção pode de fato nenhuma submeter a eternidade às suas vontades. Não podemos esquecer que Jesus está voltando. E a notícia que Ele nos dá é justamente isso: esqueça o mundo e não olhe para trás. E eu quero terminar, meus irmãos, fazendo uma pergunta: será que nós, como cristãos, muitas vezes não temos olhado para trás, porque o nosso coração ainda está nas mazelas deste mundo? Quantas pessoas, meus irmãos, estão abandonando a sua vida com Cristo e olhando para trás? Eu quero fazer outra pergunta: será que nós temos aplicado o nosso coração naquilo que é de Deus? Porque se o nosso coração está aplicado naquilo que é Deus, o mundo já não é mais o nosso prazer. Ló, bem certo, que sente a dor da perda da sua esposa. Ló é bem certo que sente a seriedade do que o anjo disse. É certo, meus irmãos, que Ló possa ter pensado: que bom que eu ouvi a voz do anjo, porque também eu estaria morto. E a última pergunta que eu te faço nessa noite: qual é o teu desejo? Seguir com Cristo ou olhar para trás? Gostaria que você aplicasse no seu coração que os nossos olhos, na verdade, não podem estar fixos naquilo que não é Deus. Os nossos olhos precisam estar voltados para Deus, para a sua maravilhosa e majestosa graça. E precisamos percebê-lo em todos os dias da nossa vida. Outra coisa que eu gostaria que você aplicasse no seu coração é que nós não devemos olhar para os prazeres do mundo, porque foi o prazer da esposa de Ló que a matou. Foi a decisão de olhar para trás, de se voltar novamente àquilo que seria destruído por Deus. Não devemos olhar
para as concupiscências deste mundo. Não devemos desobedecer às ordens de Deus, porque desobedecer à voz de Deus é trazer consequências terríveis e irreversíveis sobre as nossas vidas. Porque a decisão da mulher de Ló foi irreversível para ela. Foi uma única chance, e a decisão que ela toma é voltar para trás. E por fim, meus irmãos, não devemos esquecer nunca que Deus sempre é misericordioso, mas nós não podemos esquecer que Ele não é tolo. Devemos entender que Deus é gracioso, mas nós devemos entender que Deus não compactua com os nossos pecados. Devemos entender que Deus nos fala pela sua palavra e tem compromisso com ela, mas também nós devemos entender que quando Ele fala, Ele não brinca com o que Ele fala. São essas percepções que precisamos levar para a nossa vida. Então, nessa noite, faça como Paulo disse na sua carta aos Filipenses: quanto a mim, irmãos, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço, prossigo para aquelas coisas que diante de mim estão. Eu continuo prosseguindo para o alvo da soberana graça de Deus. Se você tem olhado para trás, então não olhe. Se você tem preferido ficar e não obedecer à voz de Deus, você está num iminente perigo. Porque se a morte chega hoje, e se as nossas vidas não estiverem consertadas em Cristo, se nós não estivermos de fato arrependidos, chegando diante dele arrependidos dos nossos pecados, se a morte chegar hoje, ninguém poderá pelas suas orações, depois que você morrer, interceder pela sua alma. Jó já não podia fazer mais nada pela sua esposa. Jó não podia nem mesmo clamar: Senhor, salve-a, porque a voz do anjo, pelo mandato de Deus, diz: saiam e não olhem para trás. Saem e não olhem mais para trás. Olhar para trás é morte, olhar para trás é ruína, mas olhar para o autor e consumador da nossa vida é ter vida em abundância, é viver para Ele, é a garantia que o dia quando Ele voltar, Ele te chamará, e com o corpo glorificado você subirá, e não mais experimentaremos o pecado, não mais experimentaremos a morte, não mais experimentaremos nem a astúcia cilada de Satanás, porque de fato estaremos com Ele, guardados eternamente. Não olhe para trás. Se Deus te chamou, te tirou das drogas, não olhe para trás. Se Deus te tirou do alcoolismo, não olhe para trás. Se Deus te tirou de tantos pecados, então não olhe para trás. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, faça o que Ele diz, o que Ele manda pela sua palavra, e você viverá, e você viverá, e você viverá. Feche os olhos.